Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quantas vezes também foi triste ser quem você é? Quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? Foi penoso. E quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você. E porque estava desconfortável ficar em você, o que você fazia? Jogava pedra para todos os lados, chamava atenção. Que também assim acontece. Quando eu estou infeliz, às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também. Eu lhe desafio a pensar, quando você já foi capaz de fazer isso? Porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum receio de admitir aqui para vocês que, em alguns momentos, o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também. Sabe por quê? O sofrimento, quando não é vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna cruéis. Mas o sofrimento, quando vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna solidários e fraternos. Imagine uma situação muito simples, só para você entender o que eu estou dizendo, entender um pouquinho melhor. Digamos que o voo que você iria embarcar agora, ou o ônibus que iria sair agora, deu problema só com a sua passagem. Você olha para o lado e você sai perguntando, o seu está certo? Deu problema com o seu? Reconheça, tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente. Porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós, é uma forma de pensar, não é só comigo. Sim, às vezes, quando eu estou infeliz, eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas. Estou falando dessa casa aqui, minha gente. Eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho, que você tem e que agora nós estamos cada um nela. Não. Eu estou falando dessa casa que é corpórea, que é espiritual, que é emocional, que às vezes, porque eu não estou feliz dentro dessa casa, eu saio por aí fazendo de tudo para que as outras pessoas também não se sintam. Aí eu vou lá, falo mal do cabelo dela, falo mal da foto, falo que ela está gorda, falo que ela está magra, eu falo que ela fez aquilo para aparecer, eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste. Quando você percebe que você está no eixo da sua verdade, que você está convivendo bem com você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo. Quando eu estou feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho, no corpo que eu sou, na vida que eu escolhi viver, eu fico mais fácil para as pessoas, eu fico uma pessoa mais simbólica, menos diabólica, mais atenta àquilo que eu posso melhorar mundo afora. É tão bonito isso, minha gente, quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida. Isso é vida de santidade. É quando você descobre que você não é perfeito, que você não é perfeita, mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida. Com uma palavra que você diz, às vezes, ou com um silêncio que você permite. Em muitos momentos, nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor. É aquele momento de esforço
que você pensa, essa pessoa está passando pela minha vida agora, eu quero que ela receba o melhor de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei fazer um procedimento, vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Meniere, doença de Meniere. E existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido, intratimpânica, e precisa ir para um centro cirúrgico, aquela confusão toda. E eu fui lá, fui para o hospital para fazer, e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda, e eu tinha pressa, que eu tinha que vir embora para Taubaté, que eu tinha uma live. E de repente eu me vi ali, já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico, sem a possibilidade de ir, com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer. E aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro. E sabe quando você vê que a pessoa te admira? Ela falou assim, ai, Padre Fábio, que emoção, que satisfação de ver o senhor de pé. E eu já falei, olha, me desculpe que eu não estou no meu melhor dia, não estou no meu melhor momento, obrigado pelo seu carinho. Gostaria até de ter disposição, mas não estou, ponto. Não tratei mal, não fiz nada. Aí depois veio a menina lá de fora, que estava tentando melhorar a situação para mim. Eu falei a mesma coisa para ela, vou embora, não posso esperar, não sei o quê. Enfim, aí deu tudo certo. Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer. Não consegui vir para Taubaté. Não deu tempo. Fiquei por lá, fiz a minha participação lá. E depois que tudo terminou, gente, me deu uma sensação de fracasso. Eu não tratei ninguém mal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ficado cada vez mais atento a isso. Eu já tive muitos rompantes de raiva na minha vida, muitos, dos quais eu me arrependi amargamente. Eu sou muito a flor da pele, então eu me emociono muito rápido. Eu me irrito muito rápido, eu amo muito rápido, tudo em mim muito rápido. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções, porque eu posso ter uma explosão ali, do nada. Eu não tratei ninguém mal, eu tenho consciência disso. Mas como aquilo me fez mal? Eu fiquei pensando. Eu estava ali, aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma, só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria. Faltou uma programação minha, talvez, de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo. E o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante, não foi deseducado, mas eu tinha consciência de que não foi nada do que eu poderia oferecer. Eu pergunto para você, isso deveria me incomodar? Sim, a mim incomoda. E eu nutro sempre que posso esse desconforto, sabe por quê? Porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim, eu me lembro, opa, um dia eu agi assim e me arrependi. Naquele momento as pessoas estavam passando por mim, não sei se eu teria uma nova oportunidade de revê-las, e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros. No fundo do meu coração, eu não sou perfeito, mas eu quero, diariamente, viver o meu compromisso com a santidade, sem estereótipos, sem caricatura. Eu sei que eu não tenho cara de santo, não tenho postura de santo, mas aqui dentro eu quero ter um comportamento, uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor. Eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor. Que é aquilo que minha mãe me ensinou, que a religião me ensina todo dia, que é bom quando você é uma pessoa alcalina. Tem muita gente ácida.
Os ambientes são emocionalmente ácidos e o lugar ácido, ele é propício ao nascimento do câncer. O nosso estômago, quando ele está excessivamente ácido, quando você tem aquele refluxo, nada é mais desconfortável. Jesus fala assim: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele momento, o meu coração não foi pobre. Por quê? Porque ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo. O meu coração não estava pobre. Ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder. Felizes os mansos, o seu prêmio será a terra. Eu não fui manso. Em muitos momentos da minha vida eu não fui manso. Em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona, que a minha pior parte se manifestasse, falasse por mim. Eu feria as pessoas, eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo, de mais machucado, de menos purificado. Sim. A mansidão é uma virtude que, quando alguém que a possui chega perto de nós, imediatamente nós somos contagiados. Ser santo é isso, é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão. Porque em algum momento começa, em algum momento a ira vai tomando conta, você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento, que vai se avolumando, e se você vai nutrindo, e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando. Aqui dentro dessa casa, a intimidade ela é construída com muita verdade. Então toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora, vem cá e alcaliniza. A mesma coisa eu. Quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado, eu vou lá com a minha presença e tento amenizar. Isso para mim é santidade. Isso é viver uma família. Isso é viver em santidade familiar. Nós não somos perfeitos, mas a gente busca. Toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora, a gente fala, opa, vem cá. Lamentavelmente, naquele momento do hospital, eu estava sozinho. E ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado. Quantas ansiedades, quantos medos. Você que está em casa, que também está com medo. Medo de perder as pessoas que você ama. Medo de não suportar. As angústias nos pesam tanto. Há tantos entre nós angustiados. Você que está aí na porta desse hospital agora, permita que Deus lhe abrace. O amor de Deus nos sonda. Ele nos cura. O amor de Deus nos abraça, Ele nos reconfigura, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz enfrentar aquilo que em nós precisa morrer. Eu não imagino o que você precisa passar para dar conta de ser quem você é. Eu posso lhe dizer por mim. Durante esse período de tanta reclusão, de tanta vida diferente, de tantas angústias, de tantas ansiedades, em que os sofrimentos dos outros nos chocam tanto, quantas vezes eu precisei renovar o meu compromisso com a vida de hora em hora. Vocês devem ter me escutado falando, quem me acompanha mais vezes, que às vezes a vida fica tão difícil que você não pode programar o dia de amanhã. Você tem que programar somente a hora seguinte. Sim.
Porque o que é urgente é viver bem o momento presente. Você ter coragem de reconhecer aquilo que em você precisa passar pelo processo de morrer, para que o novo tenha um lugar na sua vida. Quantas vezes nós vamos ficando envelhecidos, não no corpo somente, que o corpo envelhece, mas quantas vezes nós vamos sentindo que o nosso espírito está cansado e não corresponde mais àquilo que nós podemos viver nessa fase da vida. Talvez porque nos faltou a sabedoria de viver o renascimento nosso de cada dia. Que não nos falte essa sensibilidade de perceber quando é que a vida está batendo a nossa porta e nos pedindo mudanças. Sim, para que a gente continue vivendo essa busca diária de ter sempre uma versão atualizada de nós mesmos. Acho que nunca fomos tão desafiados a compreender o processo do nascer e morrer. A gente não nasce uma vez só. A gente não morre uma vez só. Mas se você tivesse que contar quantas vezes você precisou nascer, quantas vezes você precisou voltar ao ventre da vida e ali se refazer nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus sonhos. Quantas vezes? Quantas vezes você sentiu a vida lhe asfixiando, o cansaço tomando conta? Quantas vezes você precisou se reinventar? Assim como o universo nasce e morre todos os dias, nós também precisamos. O nascimento, ele é sempre doloroso para quem nasce, muito. E de vez em quando, a gente sente o desconforto da vida como se o ventre estivesse nos expulsando, como se a sabedoria da vida nos dissesse: olha, esse jeito que você escolheu ser até hoje não lhe serve mais. Se você insistir em continuar sendo quem você já não pode ser mais, você vai morrer antes da hora. Não a morte do corpo, mas a morte da alma, do espírito. Quando você percebe que as suas satisfações não lhe satisfazem mais, ou os sonhos que você está tentando colocar em prática nem são seus. É a vida, então, fazendo um movimento de contrações e nos levando a assumir novas posturas, um novo jeito de ser, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, de nascer de novo. O amor que eu amei ontem não me serve para hoje. Amor não se estanca. Existência não se estanca. Aquele que eu fui ontem, hoje eu preciso renovar. Se eu ficar insistindo em ser sempre o mesmo, eu me transformo num espectro, num fantasma. Mas se eu aceito o desafio do próprio universo, de buscar o rosto de cada instante. Qual é a dinâmica que eu preciso hoje encontrar para viver bem a minha vida? O que eu hoje preciso fazer para que tudo fique mais harmonioso e mais bonito? Todo caminho é exigente. Ficar é exigente, partir é exigente.
O mais inteligente é a gente escolher o caminho que de fato foi feito para os nossos pés. A autenticidade, é assim que Deus nos quer, autênticos. O diabo nos quer disfarçados, infelizes nos disfarces. Deus nos quer verdadeiros, pagando o preço que precisarmos pagar para sermos quem somos. Deve ser extremamente frustrante aos olhos de Deus que a gente não se torne quem Ele criou. Que eu estou aqui em processo de vir a ser. A filosofia me ajuda a entender isso. Quando você olha para a semente de uma árvore, o todo da árvore já está na semente. A única coisa que a gente vai fazer é plantar no lugar certo e cultivar. Mas ninguém inventa nada na semente, já está tudo lá dentro. Eu também. E eu sempre penso nisso. O homem que Deus criou eu ainda não me tornei. Mas eu estou a caminho. Estou tocando em frente para isso. A mulher que Deus criou em você ainda não se tornou, mas pode se tornar. Um pouquinho a cada dia. Esse é o movimento do Espírito Santo em nós, movendo-nos num movimento de autenticidade, onde há Deus não há mentira, onde há Deus não há disfarces, mas há vida plena, vida em abundância, vida em plenitude. Portanto, se quiser chegar ao melhor que Deus deixou em você, terá que viver como o boiadeiro, que sempre vai adiante, que não desanima e que vai vencendo um desafio de cada vez. A gente precisa lembrar que por mais que a gente alcance o topo de alguma coisa, seja lá do sucesso profissional, do reconhecimento público, a gente continua sendo águia pequena. Essa pequenez nos lembra que nós dependemos de Deus, e é lindo depender de Deus. Eu acho que não deveria caber arrogância, orgulho, vaidade no coração cristão. Eu acho que a pior vaidade, essa que eu luto todos os dias contra, é a gente nunca se sentir melhor que ninguém. Não. Sofremos todos do mesmo jeito. Temos tantos defeitos. A gente tem essas políticas hoje do cancelamento público, né? Eu fico olhando e fico pensando, há pessoas que nos irritam, né? A gente fica irritado com o comportamento de algumas pessoas. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo com muita humildade e pensar, eu às vezes também tenho esse comportamento. Eu às vezes também sou arrogante com as pessoas. Eu às vezes também não deixo o outro falar. Claro, a gente pode estar mais evoluído para isso, graças a Deus, a gente não está mais nesse lamaçal de temperamentos, de comportamentos, muitas vezes rudimentares, sem o talho, né? Sem estar burilado. Não. Mas é só puxar um cordãozinho e aquilo que há de pior em nós vem à tona. A gente nunca pode se esquecer que nós somos feitos para as alturas, sim. Deus nos quer sempre alcançando o que há de mais nobre. Mas nunca nos esqueçamos da condição de águia. Felicidade, minha gente, é você ter essa coerência. Você ser a pessoa certa, sempre. Porque Deus não errou com a gente. Deus nunca errou com alguém. Ele fez uma matéria pior que a outra. Não. Todos nós fomos feitos para a realização, homens e mulheres capazes de fazer sucesso, de dar certo na vida. Sucesso eu não estou dizendo de ter notoriedade, não. Satisfação de ser quem é, de ser um homem e uma mulher realizado. É disso que eu estou falando. Deus não errou com a gente. Deu a mim o mesmo que deu ao Bruno, que deu ao Marcelinho, ao Marcelo.
ao Marquinhos. Deu a mim, deu a você. Agora o que a gente faz com o que Ele nos deu é um problema que nos diz respeito. Eu não posso entrar no coração do outro e fazê-lo florescer naquilo que Deus lhe deu de mais precioso. Não. É um trabalho pessoal e árduo. Todos os dias eu preciso buscar o lugar certo, porque a pessoa certa eu já sou. Deus me fez a pessoa certa. Mas eu preciso encontrar o meu lugar. A gente nunca precisou pensar tanto sobre isso como agora. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. Às vezes as pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso ilumina. Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de dentro. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver. O que eu acho mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso.
Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos. Cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É nesse lugar que Deus mora. É nesse lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força.
porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo que Deus está em você, curando-lhe, restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. O coração misericordioso é aquele que abraça. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação. Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa. Às vezes materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes materialmente você se comove? Nossa, tem uma história essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material de som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté, ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou: é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson não é um menino rico, trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim: eu atravessei essa rua, não foi para comprar água. Eu atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha.
tem sede de voltar para casa, tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. E aí o Elvis perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou, fica tranquilo então, que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Ele disse que esse homem não acreditava, né, porque ele não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Ele disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra o outro lado. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí eu faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro ela. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai com um sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche, é um sorriso de aconchego. Dizer, eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro. O lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente. Não é porque o outro está vendo. Não é para postar no Instagram, não. Aliás, a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para você saber. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existe um homem, a sua esposa, que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que só Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Tanta gente está ali, mas só você viu. É porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. Padre Fábio, eu vivo num casamento muito conturbado, sou casado há 10 anos e tenho 2 filhos maravilhosos. Meu marido tem um gênio muito difícil. Ele já está há 3 dias sem falar comigo, após uma discussão. O que leva uma pessoa a agir dessa forma, por tão pouco, padre? Ele erra, não pede desculpas e ainda se faz de vítima.
Não sei como levá-lo a um terapeuta de casal, porque ele tem resistências a esse tipo de tratamento. Apesar de sermos um casal muito jovem, ele tem atitudes como as do pai dele. É extremamente repressor e autoritário em minha própria casa. E dentro da minha própria casa eu não posso dar opinião nem da cor de uma parede. Já pensei em me separar dele várias vezes, mas depois penso que não seria o melhor. Porém, isso tem afetado diretamente minha saúde. Sou formada, tenho minha profissão, tenho uma boa casa, 2 filhos lindos e ainda assim sou incompleta. Padre, estou totalmente perdida e não sei o que fazer. Não aguento mais essa situação. Por favor, me dê uma orientação. Devo suportar ou chutar o balde? Depende do que tem dentro do balde, né? A gente só chuta o balde quando o líquido que está dentro dele não presta mais. Quando o líquido é precioso, muito pelo contrário, nós vamos cuidar o tempo todo do balde. Agora, se realmente, quando existe ali dentro alguma coisa que não tem valor... Agora, é interessante que essas relações matrimoniais, às vezes, tão conturbadas, gente tão jovem, né? E tão cristalizadas. Você fala que é interessante que ele tem um comportamento muito semelhante ao pai. E o pai, pelo que você me conta, ele também é muito repressor, autoritário. Gente, vocês precisam ter muito cuidado quando escolhem o marido para a vida de vocês, viu? Porque no tempo de namoro, você já começa a perceber um pouco do que o seu futuro cônjuge vai ser. Olha um pouco para a família dele, para a estrutura familiar que ele tem, ou que ela tem, e é um jeito bom de você analisar. Agora, o que mais me assusta, sabe o que é? É uma pessoa aos 36 anos de idade estar totalmente cristalizada na sua personalidade. O que é cristalizar? Veja bem, quando a gente é pequeno, os nossos defeitos, eles são manipuláveis, eles são manuseáveis. É como se a gente pudesse pôr a mão nele e modifica. Tanto é que tem aquele ditado muito interessante, né? É de pequenino que se torce o pepino. Por isso, se você pega um pepino que está nascendo e ele tem alguma deformidade, você tem como ajeitar aquilo. Você dá a forma que você quiser. Você faz o que você quiser com aquele pequeno legume que está crescendo. Depois que ele cresce, é impossível, ele vai quebrar. Se você tentar torcer, ele vai quebrar. Porque ele não assumiu o formato que deu. Ele não assumiu o outro formato. Ele ficou sem a possibilidade de ser mudado. Quando nós somos jovens, o processo é a mesma coisa. Os defeitos na criança, se não tratados, eles serão mais sérios na adolescência. Se não tratados na adolescência, eles serão mais sérios ainda na juventude. E se não tratados na juventude, eles serão ainda mais sérios na fase adulta e depois serão insuportáveis na velhice. A isso nós chamamos de processo de cristalização. O que é virar cristal? É virar pedra. É deixar de ter possibilidade de sofrer intervenção. O cristal, se você tenta modificar, não tem como, ele está duro. A personalidade humana é a mesma coisa. Quando você tem um adulto repressor e autoritário, este comportamento um dia foi manifestado quando ele era criança. Você já deve ter visto muitas crianças que mandam nos pais, muitas crianças que gritam com as mães, que gritam com os irmãozinhos. Você já está percebendo que aquela criança tem uma leve tendência a se tornar autoritária no futuro. É o momento de você interferir. Se você não interfere naquela criança no momento em que ela está manifestando esse sintoma de autoritarismo, depois você vai ter um adolescente também com as mesmas características e ainda mais acentuadas. Porque, gente, vamos ser sinceros, concretos e reais. A idade acentua tudo o que a gente tem de ruim. Isso não é pessimismo, é realismo. Por isso que o ser humano precisa ter esta consciência. Você hoje passa pela experiência de lidar com seus defeitos. Muitas vezes os adultos de hoje, eles não são equilibrados porque os adultos do passado não educaram a criança. O seu problema com seu marido, minha filha, é que você tem um homem mal estruturado como pessoa. Você tem um ser humano fragilizado com defeitos que estão cristalizados nele.
Mudar aos 36 anos é possível? É. Só que é muito mais sofrido do que mudar aos 12, aos 4, aos 5. Pessoa ciumenta, por exemplo. Quando é que ela aquele que tem o ciúme doentio, por exemplo, quando é que ela manifestou que tinha essa tendência a ter posse dos outros, a ter posse das coisas? Quando ela era criança. Por isso que educar é você fazer de tudo para que o que a pessoa tem de pior seja colocado dentro de um controle. Porque senão depois aquilo que ela tem de pior vai comandar a vida dela. E realmente é muito difícil conviver com uma pessoa autoritária, conviver com uma pessoa repressora. Por outro lado, a gente é quase que mas o que eu vou fazer com esse homem agora? Só que você também sabia que ele era assim. Você se casou com ele assim. Não acredito que ele tenha te enganado durante o processo do namoro. Ou se te enganou durante o processo do namoro, se ele se mostrava uma pessoa dócil, amável, querida, e depois o casamento se transformou em outra, isso é caso de declaração de nulidade. Sabe por quê? Isso se chama erro de pessoa. A pessoa ocultou um fator determinante da personalidade dela, e você casou-se com ela achando que ela era assim. Por isso que o namoro é o tempo de você descobrir o que o outro tem de melhor e de pior, e de saber se você quer isso para a sua vida. A sua expressão chutar o balde, ela é muito comum nos dias de hoje. Hoje tem muita gente chutando o balde, mas chuta o balde justamente porque o conteúdo que tem ali dentro não presta, não vale a pena. Então realmente existem muitos casais que chegam à conclusão: olha, nós só moramos juntos, nós não somos casados. Nós dormimos na mesma cama, temos até um álbum de casamento onde que tinha um padre lá presenciando a nossa cerimônia, mas a gente nunca se casou. Por causa disso, não é precioso o que se leva no balde. Então, se realmente o líquido do balde não tem valor, chuta-se com muita facilidade mesmo. É por essa e outras razões que o casamento está cada vez mais se transformando numa solução fácil, tanto para assumir quanto para desistir. Hoje as pessoas se casam com muita facilidade e também se dispensam com muita facilidade. É uma tendência no mundo de hoje. Perdeu-se aquela ideia de que o sacramento é para a vida toda. Então já se casa, pensa, se não der certo a gente se larga. Uma mulher que, com tão pouco tempo de casada, já chega à conclusão de que não é o homem que ela queria para a vida dela. Porque na verdade o que acontece é isso. É autoritário, é repressivo, não me deixa viver, não me deixa ser eu. Veja bem, isso não é um homem que faz bem para você. Agora, você vai chutar o balde se você sabe que não tem valor. Agora, se tem valor, coloca tudo isso na mesa. Diga para ele que você não quer esse tratamento, que você é uma pessoa, que você tem valor, que você tem voz, que você quer ter vez. E que se o amor dele por você for verdadeiro, ele vai, com todo o sofrimento de uma pessoa de 36 anos, porque mudar aos 36 é pior do que aos 12, eu volto a dizer. Vai ser difícil para ele? Vai. Mas se ele te ama, ele vai ter que mudar por você. Sobretudo se aquilo que você está reivindicando é, de fato, se aquilo que você está pedindo a ele é realmente o que você está me dizendo aqui. A possibilidade de você ter voz e vez dentro da sua casa é o mínimo que uma esposa merece. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos.
Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar
um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai regimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela. Não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre este fato.
E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro, ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.